Canal Abelhas Biomacatinga, sou Gilvan. Retrospectiva da semana número 174. Primavera 2024 é um vídeo que mostra que as abelhas estão em reprodução. Eu venho observando isso desde 2013. Em 2012 eu iniciei a criação da Mandaçaia da Caatinga. E isso acontece todos os anos. Então o vídeo que eu mostro, a abelha, principalmente zangões, mas tem ali princesa. E no meio fica também, que é interessante, elas são atraídas, fica as operárias, e a gente percebe por conta do transporte de pólen que está preso às corbículas. Reprodução nas plantas. Então, esse vídeo eu fiz por conta de... São décadas rolando vídeo na internet sobre esse patógeno. Sou contra, mas é muita coisa, sou contra você estar enchendo os ambientes de organismos biológicos exóticos, ou seja, ficar transportando, deslocando, mas o que a gente vê acaba causando desequilíbrio ambiental. Tem lá o documento, é da década de 1950, Portugal Araújo. Ele era um português, pesquisador, e ficou no Brasil durante um bom tempo. E ele falou nesse documento, na verdade, ele escreveu nesse documento, segundo a observação dele, que não era legal plantar esse patógeno em ambientes públicos por conta que matava as abelhas. Mas disse que era uma substância que a planta tinha, que era venenosa para as abelhas. E aí, só dentro de uma análise bem simplérrima, não faz sentido o grupo de plantas, são 4 grupos de plantas, eu falei dos 4, mas as angiospermas, que dependem de polinizadores para a sua reprodução, matar os seus polinizadores. Ia deixar de existir. Então, o que acontece é que ela é de outro local, ela tem seus polinizadores certos, e no caso, os animais pequenos, insetos, ficam presos numa composição das flores, que é mucilagem. Quando eles tentam pegar, morrem. Então, o que está lá no documento é um erro. É um erro que foi repetido. Os abelhudos propagaram isso à torta e à direita. Isso é fato. Sobrevivência da abelha canuda é duvidosa. É uma abelha que foi resgatada no final de junho. Eu estou com ela aqui em Petrolina, está fora do local de ocorrência. Isso foi uma discussão no grupo outro dia, mas não tem ocorrência dela aqui. E isso é bem claro, porque tem um trabalho da pessoal da Embrapa falando quais são as abelhas que são endêmicas daqui de Petrolina. De todo o município e algumas partes circunvizinhas. Não, a abelha tem aqui perto, por exemplo, de Santa Maria da Boa Vista para baixo, boa parte da beira do Rio São Francisco ela existe. Isso vai chegar à Floresta do Navio, vai estar em vários locais. Ela tem dentro do estado do Pernambuco, em muitas cidades, muitas localidades, mas não tem aqui. Isso é fato, faltou observação. Então, as pessoas estão falando coisas, estão se guiando por mapa divisório, o que o homem fez, dividiu. Não, o animal, quando o homem chegou, esses animais já existiam há muitos milhões de anos. Isso é bem claro. Jornal do ABC, número 183. Mais uma vez eu falo da questão dos crimes ambientais. Eu tenho falado há mais de 6 anos, agora estão falando. Não foi eu que criei essa denominação, mas terrorismo ambiental. Terrorismo é coisa quando o cara sai, é muito comum lá no Oriente Médio, os grupos que saem explodindo o carro, se explodindo, é comum. E tem outros locais, terrorismo não só acontece lá não, acontece fora do Oriente Médio. E isso aqui é um terrorismo ambiental. Eu venho falando isso tem mais de 6 anos. Os abelhudos não tocam nesse assunto, eles têm medo, não sei o que, por qual motivo, porque na verdade a preocupação é mínima com a questão ambiental, ou as questões ambientais, isso é fato. Aí a gente não tem que ficar aqui dizendo que não é, existe. Tamanho mínimo e máximo para a Mandaçaia da Caatinga, eu defini no vídeo, que eu venho chamando a atenção há muito tempo, os tamanhos das caixas. O volume deve ficar entre qualquer formato que você queira fazer. Faz um periquito cor-de-rosa, desse para botar abelha. Tamanho mínimo 4 litros, o máximo 6 litros. Eu tenho uma caixa aqui que tem mais de 8 litros. Então a abelha não consegue, eu já estou com ela há muito tempo, enquanto as outras abelhas que eu fiz depois já encheram. A caixa Santos está cheia, é fato. Então tenho observado isso, é uma coisa que eu venho observando. E outras coisas, o que eu publico aqui, muita coisa não está adequada. Tem muitas coisas, não sou dono de verdade absoluta, desconheço quem tem essa verdade absoluta,
Se tiver, me apresente. Ciências para quem quer ficar ciente. Na verdade, é uma pesquisa que foi publicada mais recentemente, já no ano 2024, é sobre a questão das abelhas nas chamadas colmeias, que são caixas, a mesma coisa. Isso aqui é uma colmeia, isso aqui eu vou fazer uma colmeia, isso aqui, que pode ser chamado de cortiço, denominações, fato é esse. E foi o estudo, e eles estudaram abelhas do gênero Apis, e no caso, as caixas feitas com espessuras tábuas de pinos, espessura de 1,9 centímetro, ou seja, 19 milímetros. E o que eles observaram é que tem uma perda grande, chegando até 70% de perda de energia, a abelha perdendo para tentar manter o ninho com equilíbrio térmico aquecido, ou seja, não é aquecido, com a temperatura ideal, que para as aves, que eu já tenho falado isso há muito tempo, os extremos é 18 graus Celsius e 34 graus Celsius, nem abaixo nem acima disso, ficar nesse intervalo. No caso das abelhas neotropicais, abelhas de oco, porque a abelha de subsolo é outra realidade, de cupim não encontrei, mas encontrei, a abelha de oco, os estudos apontam para uma temperatura mínima de 20 graus Celsius e máxima de 32 graus Celsius. Fora disso, ou seja, um intervalo de 12 graus Celsius. Fora dessas, vamos chamar de amplitude, abaixo ou acima desse valor, é prejudicar a abelha. E é o que acontece muito. Então, a abelha perde 70% de energia só nesse processo, é complicado. Então, isso foi a sequência de vídeos. Pode fazer sugestão, pode comentar abaixo, pode perguntar, questionar. Meu contato sempre fica na descrição de todos os vídeos publicados aqui. Não tem problema nenhum em responder quem quer que seja. Agora, tem umas pessoas que também se tornam, eu diria que nada educadas, aí nesse caso eu também tenho que dar um basta. O basta é simplesmente eliminar, não querer mais papo com essas criaturas. Simples assim. Fechamos por aqui.